E de acordo com a apuração do jornalista Felipe Facincani, o Gerson quer voltar para o futebol brasileiro e o staff do volante está em conversas com o Palmeiras. As conversas ainda são iniciais, o jogador tem um alto valor de mercado e foi comprado por 25 milhões de euros, 157 milhões de reais pelo Zenit. O Flamengo não aparece como possível destino porque o Marcão, pai e empresário do Gerson, está com uma relação totalmente rachada com a diretoria do rubro-negro carioca por causa da saída conturbada do volante. Além disso, o rubro-negro contratou recentemente Jorginho, Saul e Carrascal para as posições de meio campo. O Neymar e o seu staff entendem que a recuperação da lesão tem sido satisfatória e que o jogador em breve estará de volta aos gramados. O retorno deve ocorrer em novembro, mas os mais otimistas entendem que o craque deve enfrentar o Fortaleza em 3 de novembro, enquanto os mais receosos e cautelosos pensam que ele só vai estar à disposição para o jogo contra o Flamengo no dia 9 de novembro. Entre esses dois jogos, existe um clássico contra o Palmeiras no dia 6, mas a volta vai ser complicada nesse jogo por conta do gramado sintético do Allianz Parque. A gente vai falar sobre essas notícias e muito mais no vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no News Sport Clube, eu quero te pedir uma gentileza. Cara, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Olha, todos os dias a gente está soltando vídeos aqui no News, nosso novo projeto, esse canal de notícias específicas, diretas, daquele jeito que você gosta. Então, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e um comentário para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Posso contar pra você? Então entra pro time e solta o dedo no like. A Procuradoria do STJD acatou o pedido do Grêmio para anular os cartões do Kahneman e do Marlon que receberam na derrota para o Red Bull Bragantino. Segundo o clube gaúcho, a decisão está agora nas mãos do presidente do tribunal e pode ser tomada a qualquer momento. Velho, e essa história do Gerson, hein? Pois é, olha, muito se falou que o Gerson não devia sair do Flamengo. O cara vivia o melhor momento da carreira. Titular absoluto, um dos melhores jogadores do país, capitão do Flamengo, que é o seu time de coração. Jogando pela seleção brasileira, muito perto de ir para uma Copa, contrato renovado, tendo um dos maiores salários do futebol brasileiro. E ainda assim, nada disso conseguiu convencer o Gerson. Ele queria jogar no futebol russo por uma proposta salarial que foi assim absurda, a gente sabe disso. A Rússia aumentou o salário do jogador talvez em 3 vezes o que ele ganhava no Flamengo. Mas meu irmão, valeu a pena. O Gerson foi pra lá e todo mundo fala que ele tá infeliz. São 6 jogos com a camisa do Zenit, nenhum gol, nenhuma assistência. Tá sendo detonado pela torcida e pela imprensa lá de uma maneira diferente do que acontece no Brasil, mas ainda assim sendo cobrado. E a gente vê um jogador que tá vivendo agora um momento, que tá lesionado, 47 dias afastados do Zenit. Ele já pensou em fazer o tratamento fora do clube russo, porque enfim, ele não tá gostando da maneira que está sendo conduzido esse tratamento dele. Até se cogitou um tratamento aqui no futebol brasileiro, mas isso parece que não vai acontecer. E o Gerson tá lá, chateado. O Facincani agora solta uma informação, muita gente desacreditando, mas de que o Gerson podia estar voltando para o futebol brasileiro e que ele e o seu staff já estão em negociações com o Palmeiras. Não é a primeira vez que o Palmeiras mostra interesse em contratar o Gerson. Quando ele estava lá no Olympique de Marseille, antes dele voltar para o Flamengo, o Palmeiras tentou a contratação dele. A gente fez um vídeo completo falando sobre isso, analisando, trazendo a informação do Facincani lá no canal Futeflix. Se você quiser se aprofundar mais, saber melhor sobre isso, mais detalhes dessa negociação e dessa possível volta do Gerson para o futebol brasileiro para jogar no Palmeiras, clica lá, ó. Aqui eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você acessar e ir lá no nosso canal, o Futeflix, conferir essa história completa, beleza? E também deixa nos comentários se você acha que é uma boa ou não o Gerson voltar para defender o Palmeiras. Cara, tem um assunto aqui que eu queria evitar, mas não vai ser possível, amigão. Como diz o rapazinho lá, né? Não vamos estar podendo fazer isso daí. O nosso querido Vinícius Júnior, meu irmão, tá lá treinando com a seleção brasileira. Acredito que em Seul não passe o programa do Léo Dias, mas em qualquer outro lugar, se você abre uma rede social, você é completamente atacado com posts que te obrigam a saber da situação entre Vinícius Júnior e a Virgínia e outras mulheres. E eu digo, velho, o Vini Júnior é craque de bola, é um moleque jovem, solteiro, pode fazer com a vida dele o que ele bem entender.
mas parece pra você que esse é um bom caminho? A gente já viu outros jogadores que viveram um grande momento, chegaram no auge e depois perderam o foco na bola, cara. Simplesmente desligaram do futebol para começar a dar atenção para outras coisas, passaram a ser mais notícia por conta das fofocas da vida social do que pelo futebol. Até aqui o Vini tem jogado bola, mas é bom dizer, ele já não é mais protagonista do Real Madrid. O protagonista do Real Madrid hoje é o Kylian Mbappé. Não tô dizendo que o Vini não é importante ou que o cara só presta se ele for o protagonista, não é isso. Mas o Vinícius Júnior brigava para ser o melhor jogador do mundo. Hoje o Vinícius Júnior é assunto de fofoca, que saiu com Virgínia, que terminou com Virgínia, que mandou mensagem pra modelo, que foi chamado de maníaco. Cara, focar na bola, irmão. Na seleção brasileira, tão perto da Copa do Mundo, nunca jogou bola na seleção. Eu sou fã do Vini, tá? Mas nunca jogou bola na seleção brasileira. Não é nem metade do jogador que ele é no Real Madrid. E aí, Vinícius Júnior, chegando perto de uma Copa, vai estar assim, despirocado, sem estar com foco no futebol, irmão? Esquece tudo, cara, é ano de Copa, entendeu? Pega aí uma mulherzinha, fica com ela, no love, no friozinho, abraçado. Lá em Madrid, às vezes faz um friozinho, ó, debaixo do edredom, quietinho, na boa. Espera, irmão, te acalma, tem a vida inteira, velho. Essa sede, essa pressa, enfim, saindo em tudo quanto é noticiário de fofoca. O Vinícius Júnior antes, cara, era notícia pelo ativismo dele, pelos treinos dele, pelo foco dele no jogo. Irmão, não é isso que a gente tá vendo. Agora o foco parece estar em outra coisa. E o resultado vai vir em campo, velho. Abre o olho, Vinícius Júnior, abre o olho, Vinícius Júnior, que isso aí não é brincadeira não. E você, cara, o que você pensa? Acha que eu tô falando besteira? Se você fosse jogador, você faria até pior? O que você acha? Comenta aí, quero saber a sua opinião. E o Cristiano Ronaldo, o homem, ele se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário da história. De acordo com o levantamento do site Bloomberg, o atacante português aumentou o patrimônio e entrou pela primeira vez na lista de bilionários após assinar o seu novo contrato com o Al Nassr. O patrimônio do craque português é estimado em 1,4 bilhão de dólares. A termos comparativos, aqui a título de comparação, o Lionel Messi tem cerca de 600 milhões de dólares de fortuna e o Neymar teria uma fortuna que gira em torno de 350 milhões de dólares como patrimônio líquido. É bom dizer que aqui a gente está falando, né, que enfim, o Neymar já é um bilionário, mas aí a gente está falando em reais. E em dólar, o Neymar tem essa fortuna de 350 milhões. O Cristiano tem 1,4 bilhão de dólares, irmão. São 4 vezes a fortuna do Neymar em dólar. Ou seja, irmão, é muito dinheiro, irmão. O melhor emprego do mundo hoje não é nem ser a esposa do Cristiano, é só ser filho dele, irmão. O cara tem um monte de filho, mas pô, cada um vai ficar com pelo menos 1 bilhão ali tranquilo. Olha a preocupação dessas crianças que nunca, jamais terão que se preocupar que tem um boleto vencendo, que tem um Pix pra fazer no final do mês. Essa não será uma preocupação. E você e eu aqui, pois é, irmão, só acaba a grana e ainda sobra mês. Mas o Cristiano, tranquilíssimo, tranquilíssimo. O Flamengo acertou a saída do volante João Alves do Sub-20 pro Al-Wasl dos Emirados Árabes. Ele rescindiu de forma amigável com o Flamengo, mas o clube carioca manteve 30% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco da Gama recebeu sondagens da Europa pelo Ryan, informação da ESPN, e o Vasco definiu o valor mínimo e já projeta que em 2026 não vai ter o atacante. A multa rescisória do jogador é de 40 milhões de euros, cerca de 248 milhões de reais, mas o Cruz Maltino sinalizou que aceita conversar a partir dos 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais. O Betis e o Porto já sinalizaram interesse anteriormente no jogador e agora a Fiorentina e o Aston Villa entraram no páreo pela joia do Cruz Maltino. O Vasco sabe que a venda vai acontecer e que até dezembro o camisa 77 deve definir o seu futuro. Mas e aí, se você fosse o Ryan, para que clube do futebol europeu você iria? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. E o Vinícius Júnior, envolvido em todas essas polêmicas, faz sentido? O Gerson tem que voltar pro futebol brasileiro? O que você acha? Comenta aí, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.